Bom, então boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um aulão aqui do Tex Learning. Esse é o 8º aulão que nós realizamos sobre um tema bastante importante aí, que é um momento de mudança da nossa legislação. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, sou Márcia Ramos, vejo que tem alguns integrantes novos aqui no nosso fórum. Sou Márcia Ramos, né? Sou a sócia proprietária aqui do portal. Na verdade, o portal foi uma iniciativa em período de pandemia, de criação de cursos em videoaulas, né? Estamos realizando esse aulão ao vivo, mas o nosso portal, o texlearning.com.br, ele provê aí cursos no formato em videoaula, justamente com a finalidade, né, de propiciar os alunos que não possuem muito tempo aí para aprendizado contínuo, poder assistir às aulas na medida que tiver disponibilidade, né? Então, esse é o principal objetivo do nosso portal. Além do portal, né, nós atuamos durante todas as semanas, né, bem ativamente com temas atuais, temas mudanças da legislação tributária nas redes sociais. Então, se você ficou sabendo aqui do nosso evento através de algum amigo, através do grupo do WhatsApp, não deixe de acompanhar nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, onde nós trazemos aí semanalmente novidades sobre a legislação tributária, além das novidades do próprio portal, né, de novos cursos, nós também trazemos aí muitas atualizações da legislação tributária. Todos os nossos aulões ficam disponibilizados lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, também temos o canal do YouTube, após aí a finalização da nossa aula, essa aula é gravada e é disponibilizada lá no canal. Então, se você, por acaso, tem algum amigo que pensou em participar, mas ficou preso aí numa demanda de trabalho, não teve disponibilidade, é só falar para ele que o aulão vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, bem como as outras aulas que nós tivemos aí no decorrer dos meses de 2022, tá bem? Bom, sobre novidades, né? Teremos novidades na semana que vem nas nossas redes sociais, teremos aí o Momento Tax Friday, né? Como prática aí do comércio eletrônico, a maioria dos provedores de bens e serviços oferecendo aí preços diferenciados em função do Black November, Black Friday. Então, nós teremos o nosso Tax Friday na próxima semana, aí com descontos nos cursos da plataforma do Tax Learning, né? Então, acompanhe aí as publicações para que vocês fiquem por dentro dos descontos do Tax Friday. Já é prática nossa conceder descontos para os integrantes do grupo do WhatsApp, né? Independentemente da semana de novembro, normalmente a gente concede aí após o aulão um desconto sobre determinado curso. Então, além do desconto específico aí, do momento do Tax Friday, os integrantes do grupo, né, de forma rotineira, já possuem aí um desconto exclusivos nos nossos cursos. Falando de novidades em termos de cursos, né, nós iniciamos no mês de outubro também a modalidade do ensino ao vivo, né? Até então, nós só tínhamos os cursos em videoaulas lá na plataforma, que funciona muito bem, dependendo aí do perfil do aluno, né, da característica do aluno, mas atendendo a pedidos, iniciamos também mensalmente um curso ao vivo na plataforma Simpla, né? Então, fizemos em outubro o curso sobre preços de transferência no Brasil, em 2 noites na plataforma Simpla. Teremos na próxima semana a segunda turma, né, de preços de transferência também na plataforma Simpla, é um curso de 8 horas, valendo aí 8 pontos no CRC. Então, a galera que está precisando de ponto aí para terminar o ano de 2022, é a última oportunidade aí para conseguir mais 8 pontos. E é um curso completo, né, onde o objetivo é falar das regras atuais, da metodologia de cálculo atual, e o que a gente vai falar aqui no que tem em vista aí de mudança no cenário OCDE, né? Sabemos que 2023 será um marco para a legislação de preço de transferência, ainda não sabemos se a legislação vai ter vigência 23 ou 24, vai depender do que vai acontecer até 31 de dezembro, né? Até 31 de dezembro, Diário Oficial, edição extra, tudo pode acontecer. Inicialmente, tivemos
uma sinalização, que seria um projeto de lei, com o objetivo de alterar a Lei 9.430, de 96, mas sabemos que a tramitação de um projeto de lei geralmente é mais demorado, né? Precisa ter aprovação aí pelas duas casas do Congresso. Então, nos últimos eventos realizados pela Receita Federal do Brasil, foi sinalizada a possibilidade de uma medida provisória, né? Justamente para encurtar esse caminho e já ter algo aí até o final do ano. Isso antes das eleições, né? Então, com as eleições, como aí muita coisa precisou ser rearrumada, planejada, cronograma de transição. Então, não sabemos se isso efetivamente vai acontecer, né, no pós-eleição. Precisamos aguardar até o dia 31 de dezembro para sabermos se já teremos essa nova legislação publicada, né, e aí com efetivamente uma previsibilidade de vigência em 2023, ou, se não for publicada, certamente aí teremos uma nova legislação a partir de 2024. O que a gente precisa ter em mente? Que, independente de ser 23 ou 24, nós já precisamos, em 2023, né, nós vamos falar disso, de verificar o que eu preciso mudar em termos de processo, o que eu preciso mudar em termos de capacitação de equipe, para que eu possa absorver essa nova legislação, esse novo cenário CDE, que é bem diferente do cenário que nós temos hoje em termos de preços de transferência, tá bom? Bom, como de praxe, a gente faz uma apresentação inicial, tá bem? Aí, nos 30 minutos restantes, eu abro aí para questionamentos, para pergunta, compartilhamento de alguma informação, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação breve. Essa apresentação ela será disponibilizada no grupo do WhatsApp, né? Eu sempre disponibilizo o material no grupo e o vídeo é disponibilizado após lá no nosso canal YouTube, tá bem? Bom, então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Trazer aqui fiz um resuminho, né? Só para deixar algo registrado aí para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Falando do cenário Brasil, inicialmente aqui falando do que é preço de transferência no Brasil, né? O que significa esse termo, né? Pode ser que alguém aqui não esteja familiarizado efetivamente com o termo, né? Preço de transferência no Brasil significa, né, primeiramente, um controle, né? Um controle utilizado para quê? Para evitar efetivamente uma evasão fiscal, né? Uma distribuição desmedida de lucros entre entidades de um mesmo grupo empresarial. Então, a gente está falando de operações internacionais. Quando a gente usa esse termo preço de transferência, efetivamente estamos falando de operações internacionais e praticadas entre duas empresas, né? Onde eu tenho aí a figura de empresas dominadas, vinculadas, sediadas em diferentes países, né? Então, esse é um ponto importante, porque às vezes a gente confunde um pouco. Tem preço de transferência em operação realizada entre empresas brasileiras? Não. Quando a gente utiliza a terminologia preço de transferência, eu estou falando de operações internacionais, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Praticado, via de regras, entre empresas do mesmo grupo, né? Então, o conceito de vinculada, o primeiro conceito de vinculadas que a gente tem em mente são empresas de um mesmo conglomerado econômico, de um mesmo grupo empresarial. Todavia, a nossa legislação, ela estende um pouco esse conceito, né? Trazendo aí um contexto de operações trianguladas, a figura de uma interposta pessoa entre empresas do mesmo grupo, empresas sob o mesmo controle societário, ainda que elas não tenham, né, uma ligação societária direta, empresas que têm o mesmo controle administrativo, o consórcio, empresas que trabalhem em conjunto sobre a forma de consórcio, quando eu tenho operações com exclusividade com essa empresa internacional. Então, eu tenho uma empresa brasileira e uma empresa lá fora, onde essa empresa ela é enquadrada nesse conceito de vinculação, nesse conceito de vinculado. Tá? Então, esse é o primeiro cenário
que me enquadra hoje, na legislação atual, as regras de preço de transferência. O segundo cenário é quando a empresa brasileira ela realiza operações com o exterior, mas sem qualquer caracterização de vinculação, só que a empresa que está lá fora, ela possui o país onde ela está sediada possui aí uma tributação favorecida, diga-se a tributação do imposto de renda entre 17% e 20%, ou então possui um regime fiscal privilegiado. Normalmente são localidades onde a empresa lá estabelecida, ela está ali constituída sob a forma de uma holding, de uma empresa que vive de participações societárias. Muito bem, então são esses dois cenários que me fazem obrigadas à metodologia de preço de transferência. Mas o que isso significa para o fisco brasileiro? Olha, para o fisco brasileiro, significa dizer que a empresa que realiza essas operações precisa provar que esse preço ele é um preço totalmente livre de intenção de reduzir carga tributária no Brasil. Ou seja, eu não estou simulando preço para que eu tenha uma despesa maior no Brasil quando eu importo, e com isso eu diminuo a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Por outro lado, eu não simulo, né, na exportação um preço menor para que eu também reduza a minha base de tributação do imposto de renda aqui no Brasil. Né? Então, é isso que eu preciso provar para o fisco brasileiro, né? Que o meu preço é um preço de mercado, livre de qualquer concorrência, livre de qualquer intenção de simular aquela base tributável, tanto para o imposto de renda, como para a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? No Brasil, nós temos, além do IR, temos a CS. Né? No cenário OCDE, a gente trabalha com imposto de renda. Né? A gente não tem a figura da contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Muito bem, quais são as operações abrangidas? Né? No cenário Brasil, cenário atual, importações de bens, serviços e direitos, né? Também exportações de bens, serviços e direitos. Quando a gente fala de direito, né, que é justamente o intangível, ali eu incluo, né, cessão de direitos de uso, né, ou participações societárias, né, o que é mais difícil da gente mensurar, né, é a maior dificuldade da legislação de preço de transferência, justamente porque a forma de precificação, normalmente os intangíveis são intangíveis únicos, né, são intangíveis de valor considerável, ou muitas vezes a operação não é valorada, como a gente vai falar mais adiante. E, por último, os empréstimos estrangeiros, né? Empréstimos estes sobre a forma de mútuo entre pessoas ligadas, é a operação mais comum, né? Ou então, quando eu obtenho um empréstimo de uma instituição financeira situada em um paraíso fiscal. Né? Também fica aí sujeito aos preços de transferência, né? Lembrando que todas essas operações realizadas com pessoas vinculadas, países com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados. Muito bem. Sempre que eu tenho essas operações, eu preciso provar, né, os preços que são aqui praticados. Se eu falo de empréstimos, o que está em jogo é a comparação de taxas de juros. Né? Então, as taxas de juros que vão ali de acordo com o que o fisco me traz como comparável, é que eu vou ali provar, né, se eu tenho uma despesa financeira maior do que eu deveria, sob a ótica do devedor desse empréstimo ser o brasileiro, né? Ou então se essa receita financeira ela está menor, reconhecida por um valor menor aqui no Brasil do que deveria se eu estou sob a ótica de um credor desse empréstimo, que é mais difícil, né? Normalmente as empresas brasileiras elas têm uma necessidade de investimento, elas têm uma necessidade desse funding, então elas normalmente são as devedoras nessa relação. Okay? Muito bem. Do momento que eu identifico essas operações, né, sei que eu tenho importações, exportações, ou mútuos, ou empréstimo com empresas do grupo, então com paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados, como é que eu provo para o fisco que o meu preço é um preço adequado? Né? De um lado, eu tenho o quê? O preço praticado na minha operação, o preço da minha importação, o preço da minha exportação, o valor que efetivamente eu remunero aquela operação de mútuo, né? Os juros que são previstos naquele contrato de empréstimo. Então, esse é o chamado preço praticado. Do outro lado, o que eu preciso demonstrar para o fisco brasileiro? O chamado preço parâmetro.
ou preço aceito pelo fisco. O significado de preço parâmetro é preço aceito pelo fisco. Como é que eu provo que eu estou dentro desse parâmetro? Através da metodologia de cálculo prevista na legislação brasileira. Então, atualmente, nós temos, para as importações, nós temos 4 métodos, e para as importações, temos 5 métodos. Juntando todos eles e classificando por tipo, nós temos os chamados métodos de comparabilidade de preço, e aí quem normalmente elabora ECF, preenche telinha de ECF, lá no bloco X, nos registros de preço de transferência, se depara lá com uma sopa de letrinhas. Por quê? Porque lá eu tenho, olha, método PIC, que é o preço independentes comparados, que é o método de comparabilidade de preços na importação, o PEVEX, que é o método de comparabilidade nas exportações. Muito bem, então tem esses 2 métodos comparáveis, PIC e PEVEX. Aí a segunda classe são os métodos que são elaborados com base em custo. Então, nós temos na importação o CPL, custo de produção, aí mais o lucro no país de origem, e temos, sob a ótica da exportação, o CAP, que é o custo de aquisição, aí mais uma margem de lucro prevista na legislação, que são os métodos com base em custo. Terceira classe são os métodos baseados no preço de venda ou revenda. Então, nós temos o PRL, que é o preço de revenda, e mais o lucro, mais uma margem de lucro, de acordo com o segmento de atividade da empresa, e temos, sobre a ótica da exportação, o preço de venda no atacado e no varejo, PVA e PVV, lá no país de destino. E, por último, nós temos os métodos aplicáveis às commodities, que são aqueles produtos onde eu tenho preço cotado em bolsa de valores. Sempre que eu tenho aí um produto classificado como commodity pela legislação de preço de transferência, eu preciso adotar o PCI na importação, que é o preço cotado na importação, e o PSEX na exportação. Muito bem. Com exceção das commodities, que eu sou obrigada a escolher esses 2 métodos, tanto o PCI na importação como o PSEX na exportação, para todos os demais produtos e bens, serviços e direitos em geral, eu posso escolher o método que for mais favorável, o método que trouxer o menor ajuste fiscal em 31/12. Então, quando é que eu faço esse ajuste? Sempre 31/12. Então, mesmo que a empresa ela seja do lucro real trimestral, ou então, se eu estou falando sobre a ótica da exportação para uma empresa do lucro presumido, é sempre 31/12. Okay? Então, esse é um fator importante para eu pensar aí. Então, estamos chegando, o muro está chegando, hoje são 17 de novembro, nós temos alguns dias ainda para terminar o ano, mas eu sei que lá em 31/12, quando eu apurar o meu resultado, eu preciso ali demonstrar o meu ajuste fiscal, se ele existir. Como é que eu chego a esse ajuste fiscal? Eu vou comparar, na importação, se o preço aceito pelo fisco ele for menor que o preço que eu pratiquei na minha operação, significa que eu superfaturei. Se eu superfaturei, eu trouxe um custo maior para a minha contabilidade, consequentemente, eu trouxe um custo maior para ser dedutível na apuração do lucro real e na base da CS. Então, essa diferença precisa ser somada, precisa ser adicionada à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido em 31/12, tá? Porque eu apliquei um preço maior do que eu deveria, Apliquei um preço maior do que o fisco aceita. Sob a ótica da exportação, esse preço, parâmetro, ou preço aceito pelo fisco, através do método que eu escolher, for menor do que o preço que eu pratiquei na minha operação, significa que eu subfaturei. Eu reconheci receita menor no Brasil. E aí, nesta situação, eu também preciso adicionar esta diferença. Então, como é que eu chego a essa conclusão? Eu vou ter que estudar os métodos, eu vou ter que calcular esse preço aceito pelo fisco, esse preço parâmetro. É assim que eu vou chegar a um possível ajuste
ou não dos preços de transferência, né? A legislação, ela é uma legislação complexa, porém não é difícil, né? O que torna a legislação difícil? É o passo a passo que eu preciso ter para obter todas as variáveis do meu cálculo, né? Muitas vezes, dependendo da metodologia que eu escolha, eu preciso estratificar uma composição de um custo. Por quê? Porque o cálculo ele é feito por item, né? Então, se eu tenho vários códigos de inventário, eu preciso calcular item a item do meu inventário, não necessariamente NCM, né? Porque eu posso ter um item de uma NCM genérica que possui particularidades e descrições diferentes de uma outra, né? De um outro item que possui a mesma classificação fiscal. Bem? Muito bem. Ainda no cenário Brasil, ok? Então, eu tenho o preço parâmetro, como eu falei, de acordo com a metodologia que a Receita Federal me impõe, né, através da legislação atual, que é o preço que a Receita Federal, né, efetivamente, ela quer que o contribuinte aplique nas suas transações. E quais são as principais características, né, da nossa legislação brasileira? A todo momento, né, os métodos, com exceção dos comparáveis, né, que é o caso PIC, PEVEX, né, e os métodos de commodities, eles trabalham com margem fixas de lucro, né, margem de lucros fixas, independentemente, né, do cenário econômico, tá? Então, a gente teve 2 anos aí de pandemia, nada foi flexibilizado dentro da legislação de preço de transferência, então, dependendo do segmento econômico e da metodologia escolhida, eu posso ter margem de lucro na importação de até 40%, e muitos segmentos ficaram muito longe de alcançar isso no período de pandemia, né? Então, o cenário Brasil, a margem de lucro é fixa, independentemente do cenário econômico que o país esteja inserido, né? A nossa legislação, ela também é caracterizada por uma ausência de regras específicas para serviços e direitos, né? Então, a gente precisa, a todo momento, adaptar. A metodologia ela é muito formatada para produto, né? Então, a todo momento, principalmente intangível, né? Os direitos, eu preciso adaptar, e nem sempre eu tenho muito sucesso nessa aplicação. O método escolhido é o que resultar em menor ajuste fiscal, com exceção das commodities, como eu comentei, né? Então, as commodities, efetivamente, elas têm, eu preciso obrigatoriamente atender metodologia específica. Para os demais produtos eu posso escolher, né? E, por último, eu não tenho análise econômica, foi que eu iniciei aqui o discurso nesse slide, né? Independentemente das oscilações de mercado, do cenário econômico daquele segmento da empresa, né, daquele segmento de atuação da pessoa jurídica, eu não mudo as minhas margens de lucro fixa. Então, esse realmente, o fato de eu ter essas margens de lucro fixa, me distancia muito do cenário dos outros países, né? Já que os outros países, eles adotam a metodologia da OCDE, que a gente vai falar já, onde se privilegia as reais condições do negócio, a análise funcional daquela atividade, análise econômica daquela atividade. Trabalha-se com margem de lucro reais, né, e não margem de lucro fixas, né, onde nem sempre reflete, ou na maioria das vezes, não reflete o cenário real daquele segmento de atividade. Ok? Para falar de OCDE, né? O que seria a OCDE? É uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. A OCDE ela tem base na França, né, em Paris, e ela é uma organização internacional composta por 38 países membros, via de regra, economias avançadas, com algumas excepcionalidades, né? Ou seja, tem alguns países emergentes, como Coreia, Chile, México, Turquia, e o próprio Brasil aí tentando se inserir nesse cenário aí há alguns anos, né? Já atendeu aí algumas exigências, alguns papers, né, que são necessários para ingresso do Brasil na OCDE, justamente porque, né, é um importante passo para o Brasil no ingresso na OCDE, não só, né, sobre a ótica de participar mais ativamente das ações para evitar a evasão
fiscal, né, no cenário internacional, né, mas também sobre a ótica de aproximação com outros países, propiciar investimentos para o país, na medida que há a aproximação de outros países, há a possibilidade também de novos acordos para evitar a dupla tributação, como já foi noticiado aí a possibilidade de acordo com o Reino Unido, né? Então, tem todo um viés de política econômica, né, por trás, né, obviamente, do principal objetivo, né, de trabalhar em conjunto para alinhar as regras de preço de transferência, né? Então, poder ter condições de comparabilidade com o que os outros países aplicam, né? Hoje, quando a gente se depara com um grupo multinacional, é relativamente difícil a gente explicar, né, todo o detalhamento da nossa legislação de preço de transferência. Como é que funcionam os nossos métodos? Por que a margem tem que ser 20? Por que a margem tem que ser 30? Né? Justamente porque lá fora não existe isso. Né? Então, adotar as regras de preço de transferência em âmbito OCDE significa alinhamento com as normas globais, né? Fortalecer essa relação internacional. Né? Então, realmente é um passo muito importante para o Brasil. Para nós, né, sobre a ótica dos contribuintes brasileiros, trará bastantes desafios, né? Porque nós estávamos muito acostumados com uma legislação bem certinha, onde você tinha ali o caminho das pedras, que já era um pouco tortuoso esse caminho, muitas vezes para conseguir todos os dados para realizar o cálculo, né? Só que era algo assim bem tangível em termos de compreensão, o que vai trazer desafios aí de aprendizados e conhecimento do negócio, que normalmente não é uma prática que nós fazemos aí no ambiente financeiro, no ambiente tributário, né? Normalmente a gente até conhece a empresa, mas não adentra muito na questão, qual é a margem de lucratividade, dados financeiros, né? Então, vai trazer aí uma necessidade de um conhecimento global para que o cálculo seja realizado, né? Característica do cenário OCDE. Primeiro, é o Arm's Length Principle, né, o princípio norteador dos preços de transferência em âmbito OCDE, que significa o quê? A comparação das condições de uma transação controlada, né, que eu realizo ali com uma vinculada, com uma parte relacionada, com as condições de uma operação que eu pratico com uma empresa independente. Então, esse é o principal norteador dos preços de transferência no cenário OCDE, e eu não tenho delimitação de margem de lucro, né? Eu não tenho essa delimitação. Então, Espera aí que me falaram aqui que está fixo no primeiro slide. Espera aí só um momento. Deixa eu colocar aqui. Só um momentinho, deixa eu parar. Deixa eu colocar novamente. Então, vamos lá. Que pena. Deixa eu só passar aqui rapidinho, então. Novamente. Então, ó, falamos das operações aqui, tá? A comparação do preço praticado com o preço parâmetro, o cenário Brasil. Depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. E estávamos aqui, no cenário OCDE, né? Principal princípio norteador, Arm's Length Principle, né? Comparação das condições de uma transação controlada com as praticadas em transações independentes. E aqui não há margem para que eu tenha percentuais de margem de lucro, né? Aqui, efetivamente, eu preciso comparar com a operação que eu estou avaliando. Então, eu tenho uma amostra, né? Que é essa transação controlada, e eu vou comparar essa mesma transação com uma transação que eu realizo com parte independente, né? Então, não tem um formato tão delineado, né? Qual é o principal objetivo? Evitar a dupla tributação e também, por outro lado, a não tributação desta operação, tá?
A análise econômica, então, muito diferente do que nós temos na legislação brasileira, né? Que você tem lá, olha, eu tenho PRL com margem de lucro de 20, 30, 40, eu tenho CPL com margem de lucro de 20, eu tenho CAP com margem de lucro de 15. Não, né? Não tem vez para isso. Vou precisar analisar o contexto econômico daquele segmento de atuação. O que significa dizer, né, que naquela situação que eu comentei no início, a pandemia, né, será que efetivamente um segmento farmacêutico alcançou 40% de margem de lucro, né, já previsto em um dos métodos da nossa legislação brasileira? Então, eu vou ter ali oscilações de lucratividade de acordo com o cenário econômico daquela operação. Vai trazer mais esforço? Vai trazer mais esforço, porque eu vou precisar efetivamente entender como aquele segmento atua no mercado, né? Como é que as empresas do segmento atuam no mercado. Se eu estou falando de um grande player de mercado, não fica tão difícil para a gente imaginar. Por quê? Porque eu posso ter uma demonstração financeira divulgada de uma companhia aberta, né? Então, ali vai ser um referencial para ter uma noção em termos de receita, né? Ou até mesmo preciso ter informações de mercado, preciso obter informações de mercado, ou informações com o meu cliente, informações com a área estratégica da minha empresa, e vou precisar efetivamente levantar da cadeira do financeiro, do tributário, para entender o contexto de negócios da minha empresa, né? Minimizar conflito entre os fiscos, né? Então, esse também é um dos objetivos da OCDE, né? Nós tivemos aí as ações do BEPS justamente para evitar, né, esse cenário de evasão fiscal, um cenário de conflito entre os fiscos. Então, há ações para troca de informações, intercâmbio de informações entre os países. A OCDE também busca isso em suas ações, né? Alinhar, né, políticas, né, de fiscalização, de controles de operações realizadas por grupos multinacionais. E o Brasil, ele, embora ainda, né, não esteja lá sentadinho oficialmente na cadeira da OCDE, ele já traz para a nossa legislação a adoção de algumas ações, né, desse plano BEPS, ok? E uma outra diferença, né? Uma outra diferença também é que o método escolhido no cenário OCDE. O método escolhido no cenário OCDE é aquele que reflete melhor a transação, né? Então, eu preciso efetivamente demonstrar para o fisco que eu obtive uma amostra, né, de comparabilidade dessa operação independente, que tenha real condição, né, de ser utilizada naquele escopo de comparabilidade com a transação controlada, né? Então, traz um pouco mais de análise, uma necessidade maior de análise do que nós temos hoje na nossa legislação. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. E se vocês têm... Deixa eu ver aqui. Acho que ela está fazendo overview. O slide deve ser sobre mudanças. Vocês já estão vendo aqui o slide ou não estão vendo o slide? Coloca aí para mim. Ok. Muito bem. E aí, fazendo um comparativo, né? Fazendo um comparativo sobre o que eu tenho hoje no Brasil, o que nos espera na OCDE, na verdade, assim, em termos gerais, nós já temos os mesmos conceitos dos chamados métodos tradicionais, né? Então, eu tenho uma metodologia de comparação de preços, onde eu aplico Brasil OCDE, né, que é a metodologia CUP interno, onde eu trabalho com variáveis comparáveis internas, CUP externo, onde eu trabalho com comparáveis externas, né? Ou seja, olha, eu vou comparar a minha operação que eu pratico com a empresa do grupo com a operação que eu realizo aqui no Brasil com uma empresa que não é do grupo econômico. Vou comparar
essa mesma operação que eu faço com a empresa do grupo com uma operação internacional que eu faço com uma empresa que não é do grupo. Então, câmbio interno, câmbio externo. O que muda, né, nessa virada, né, de legislação, é que o comparável no âmbito do OCDE, ele vai trazer variáveis condicionantes, né, e um maior número do que aqui na nossa legislação hoje contempla, né? Então, hoje a nossa legislação, quando a gente fala de comparabilidade de preço, o que eu preciso observar? Prazo de pagamento. Se eu estou comparando, estou exportando um bem lá para o exterior, estou fazendo uma comparação de uma exportação que eu faço para uma empresa do grupo, para uma exportação que eu faço para uma empresa independente, eu preciso ver se as variáveis na composição daquele preço são as mesmas, né? Como normalmente a gente fala, não posso comparar laranja com banana, né? Preciso comparar laranja com laranja. Preciso ver se os ingredientes naquela composição de preço são os mesmos, né? E a nova legislação, pelo que já foi divulgado pela Receita Federal do Brasil, vai trazer mais condicionantes para efeito de comparabilidade, né? Isso a gente só vai ter a real noção, a real exatidão, quando nós já tivermos lá o texto, seja da medida provisória, né, que foi a última informação que nós obtivemos, do que vai ser necessário para utilizar os métodos comparáveis, ok? Na sequência, o que nós temos? O preço de revenda, né? Que nós temos lá o Resale Price Method, ou RPM, no âmbito do OCDE, que aqui nós também temos preço de venda, que no caso é o PRL na importação, PVV e PVA nas exportações, né? Então, também temos Brasil e OCDE com uma diferença. Para os intangíveis, né, não é uma metodologia muito utilizada no âmbito da OCDE, justamente porque normalmente os intangíveis eles tendem a ser exclusivos, eles possuem alto valor agregado, então normalmente a OCDE ou ela parte, né, para dos métodos tradicionais, os comparáveis, ou até mesmo os transacionais, que são os métodos existentes somente no âmbito do OCDE, que a gente vai falar já já, tá? Terceira categoria, o método baseado no custo de produção, né? Cost Plus, Brasil, né? Temos custo de produção, que é o CPL na importação, temos custo de produção, que é o CAP na exportação, mas que também, sob a ótica da OCDE, não é prática aplicar isso para direitos, né? Intangíveis. Então, essa é uma característica. Brasil não. Brasil normalmente não cria nenhum condicionante, nenhum impeditivo para que eu aplique isso no âmbito dos intangíveis, tanto tangíveis como intangíveis, como serviços, né? Bom, o que existe na OCDE que não existe no Brasil, né? Que a nova legislação possivelmente vai trazer? Os métodos transacionais, que são métodos que têm olhar em resultados financeiros, ou pela divisão do lucro entre as entidades, que é o profit split, ou com base na margem líquida, no lucro líquido obtido naquela transação, né? Comparado com o lucro líquido obtido em uma outra transação. Né? Quando eu utilizo essas duas metodologias, é importante que eu tenha a visão geral daquele negócio, né? Sobre a ótica estratégica, né? Sobre a ótica de formação de preços, né? A gente vai falar disso, dos desafios da adoção do novo modelo. O ideal é que toda reestruturação que seja realizada, toda precificação que seja realizada, já seja realizado com um olhar, né, em preço de transferência, né? Justamente que se eu trabalho isso na minha precificação, as chances de eu ter um ajuste, elas são bem menores, né? Então, esse é o estágio avançado de preço de transferência. Normalmente, a gente aprende a metodologia, aprende a calcular, e no estágio mais avançado, eu vou precificar de forma que eu não tenha ajuste de preço de transferência. Isso no novo modelo OCDE vai ficar mais nítido, essa necessidade de eu entender, né, e já criar um mecanismo estratégico
juntamente com as outras áreas de negócio, né? Se hoje, normalmente, eu já lido, né, com a equipe de facility, a equipe de contratação, a equipe de venda, né, porque ela que é responsável pela formação do preço de venda, com a metodologia brasileira, muitas vezes é necessário que eu tenha contatos com esses profissionais para que eu tenha sucesso no meu cálculo, com a metodologia OCDE nem se fala, né? Vou precisar lidar com esses parceiros estratégicos para entender de quem faz a formação de preço, qual é a margem líquida aplicável naquele mercado de atuação, né? O que os outros players daquele segmento estão aplicando em termos de lucratividade, né? Em termos de divisão de lucro, como é que os grupos desse segmento se comportam no mercado, né? Então, vai ser uma visão muito mais de mercado do que propriamente, né, simplesmente um cálculo matemático. Esse vai ser aí o grande desafio que nós teremos, ok? Bom, falando um pouco aí da timeline, da linha do tempo, da convergência, como é que isso tudo aconteceu, né? Nós tivemos em 2017 o pleito de ingresso do Brasil na OCDE, em 2018, um projeto de harmonização dos modelos de preço-transferência. Então, se vocês procurarem na internet, no Google, vocês vão achar esse projeto, né? Vocês têm acesso a esse paper lá no Google, né? Onde, na época, a grande dúvida seria como aplicar a mudança, se realmente eu faria isso de forma faseada, né? Se eu faria por... primeiro eu vou fazer com os grandes contribuintes, que já são eleitos pelo fisco, depois eu vou ali criando um cronograma para os menores contribuintes, ou não, eu vou fasear de acordo com o segmento de atuação. Primeiro eu vou pegar os laboratórios farmacêuticos, que sempre estiveram nos holofotes aí de preço de transferência, as grandes indústrias, e depois eu parto para comércio e serviços, né? Esse foi o estudo lá de 2018. Né? 2019 gerou esse relatório em conjunto, vocês podem tentar acessar aí, se tiverem interesse na internet, né? Em 2020, a consulta pública sobre as medidas de salvaguarda, né? O que seriam as medidas de salvaguarda? São parâmetros que eu posso utilizar nas exportações para eu ter a dispensa do controle dos preços de transferência, né? Então, esses parâmetros ainda, a Receita Federal, nos eventos realizados, não deixou muito claro como seria tratado, né? Mas que estava em estudo se permaneceriam as medidas de salvaguarda ou esses parâmetros para que a empresa possa ficar dispensada de calcular e simplesmente comprovar o preço com os documentos da própria operação, né? 2022, a apresentação do novo modelo, foi quando nós tivemos aí uma série de eventos realizados, né, pela Cláudia Pimentel, né, pela representante da Receita Federal do Brasil, apresentando, né, esse novo modelo. E a grande dúvida que nós temos é se realmente ainda vale 2023 para as novas regras, visto que já estamos a um passo aí de dezembro e com todo o pós-eleição, não vimos nenhuma movimentação nesse sentido, né? Mas temos que aguardar aí até o dia 31 para saber se teremos alguma legislação publicada. Bom, o que está previsto em termos de escopo, né, na nova legislação, né? Aí a divisão do texto legal em 4 partes, né? Uma parte geral, onde eu vou ter ali a definição do princípio arm's length, ou seja, o norteador de comparabilidade entre a transação especificamente sujeita a esse controle, né? E uma transação com uma parte independente, né? Mas sem nenhum formato específico, a exemplo do que a gente tem na nossa legislação atual. O conceito de transações controladas, né, onde, segundo as informações obtidas junto à Receita Federal nos eventos promovidos, haveria uma extensão do conceito de vinculada, né? Então, precisaremos aí, aguardar essa definição no detalhe. Delineamento da transação controlada e, assim, o que chamou bastante atenção e que é uma prática muito comum nos grupos multinacionais, principalmente quando a gente fala de intangíveis, é a empresa explorar intangíveis no Brasil
sem sequer, muitas vezes, ter um contrato, sem sequer, muitas vezes, ter um preço ali negociado com a empresa lá de fora. Simplesmente explora aquele intangível, né? Aufere renda com aquele intangível e não há nenhum pagamento por esse direito de uso. Né? Então, isso é uma mudança de cultura da nossa legislação, onde efetivamente o contribuinte ele vai ter que delinear essa transação, né? E atribuir um preço praticado para essa transação. Né? Então, é importante esse olhar, né? Quais são as transações que são realizadas entre a empresa brasileira e a empresa lá de fora, se porventura ela detém um direito de exploração, um direito de uso no Brasil, sem qualquer remuneração para a empresa lá do exterior, né? Ou seja, concentrando a riqueza aqui no Brasil, não distribuindo, né, essa receita tributável com a outra jurisdição. Então, esse vai ser um novo olhar que certamente vai atingir muitos grupos multinacionais aqui no Brasil. Análise de comparabilidade, então, os comparáveis, né, a legislação trará aí variáveis para que efetivamente eu tenha condições de comparabilidade de preços, né? Não haja ali diferença, tem uma diferença em função da embalagem do produto, tem uma diferença, eu não posso considerar no preço praticado, preço parâmetro, valores de frete, porque isso realmente diferencia a prática de preços, né? Os métodos, né? Como a gente viu no cenário do slide anterior, trazendo aí a metodologia com base na distribuição de lucro e margem de lucratividade, né? Os métodos transacionais serão trazidos para a nossa legislação brasileira. Intervalo entre comparáveis, atualmente, a nossa legislação, ela permite, né, quando você compara preço praticado e preço parâmetro, uma diferença de até 5%, você não precisa adicionar, né, esse valor lá nas bases de IRCS, né, a chamada margem de divergência, até 5 ou até 3 se for commodity. Né? Então, a nova legislação também trará esse intervalo sobre a ótica OCDE. E ajustes, primário e secundário. O que é o ajuste primário? É o ajuste que você faz nas suas bases fiscais, o ajuste que você reflete na ECF. Esse é o ajuste primário, é você refletir na sua declaração acessória esse ajuste de preço de transferência. E o secundário são os documentos, né, que o contribuinte, adicionalmente, ele reporta ao fisco. Né? Então, hoje nós temos a declaração país a país, a gente vai falar aí no próximo slide, o que a gente trouxe para o Brasil do plano BEPS, né, que é justamente um plano de combate à erosão fiscal, à evasão fiscal, um plano de combate ao planejamento tributário abusivo a nível internacional. Então, nós já temos a declaração país a país, que é o nosso bloco W da SEF, só que no âmbito OCDE nós também temos outros papers, outros formulários adicionais. Então, certamente, esses formulários também serão trazidos aqui para a nossa legislação brasileira. Ok? Bom, parte especial, né, que vai ser bem legal, porque hoje a nossa legislação não trata de forma específica, né, esses itens que a gente está vendo aqui. Né? Então, uma parte especial para intangíveis, né, com a possibilidade aí de utilizar o método de valoração aduaneira, né, que é uma metodologia que ganhou força com a Instrução Normativa 2090, que foi divulgada esse ano, né, trazendo as regras de valoração aduaneira, então, trazendo esse capítulo específico aí para intangíveis. Ainda não sabemos, né, como ficará a situação dos royalties, está lá em outras disposições. Por quê? Porque a nossa legislação, nosso regulamento do imposto de renda, como ele já traz regras de dedutibilidade específicas para royalties, né, seção de direito de uso de marcas, patentes, licenças, eu não tenho a obrigatoriedade de calcular preço de transferência. Eu tenho uma dispensa de preço de transferência, porque eu já tenho regras de dedutibilidade específicas no regulamento do imposto de renda. Então, vamos ver como isso será trazido. Ainda não temos essa definição específica aí por parte da Receita Federal do Brasil. Né? Os serviços intragrupo, né, ou então os chamados contratos de compartilhamento
de custos, né, ou conhecidos como Cost Sharing Agreements, né, onde normalmente eu compartilho entre as empresas do grupo os gastos, né, administrativos, é uma estrutura administrativa, centro de serviços compartilhados, né, tenho ali uma atuação da contabilidade, de uma área financeira, uma área administrativa, que efetivamente ele provê tarefas, serviços para todo o grupo como um todo. Então, eu compartilho os gastos daquela mão de obra, né, desde que não tenha relação com a atividade fim, né? Então, também será tratado nessa parte especial, que hoje a nossa legislação não tem um tratamento tributário específico, nós temos soluções de consulta, trazendo interpretações como é que eu trato, né, o contrato de compartilhamento de custos, né? Reestruturação de negócios, né? Então, sempre que eu tenho aí a figura ou de um novo negócio, trazendo a figura de um novo intangível que vai ser comercializado, ou então a reestruturação pura e simples mesmo, com alienação de participações societárias. Operações financeiras, hoje a gente tem o mútuo, nós vimos que no Brasil, quando a gente fala de operação financeira, é empréstimo e mútuo, né? O mútuo comumente utilizado, aí, terminologia utilizada entre empresas do mesmo grupo. Mas a ideia, né, com a adoção da metodologia OCDE, é trazer na carona dessas operações financeiras também operações de garantia, operações de seguros, né, para dentro do contexto aí de preço de transferência. Então, operações financeiras vai ter um chapéuzinho aí ampliado, trazendo, além do empréstimo e do mútuo, aí, operações de garantia e também operações de seguros. No Brasil, hoje, a gente tem balizadores de taxa, né? Dependendo aí da moeda que esteja atrelada e a forma de cobrança dessa taxa, muitas vezes eu tenho aplicação de títulos soberanos da República Federativa do Brasil ou da LIBOR, né? Se efetivamente, né, com a previsibilidade de extinção da LIBOR, teremos um outro indicador financeiro em substituição para comparar, né, a taxa de juros do contrato, desse mútuo, desse empréstimo, enfim, com essa taxa aí que vai ser a comparável, né, para fins de determinação desse preço parâmetro. Então, provavelmente teremos alguma mudança também aí nessa legislação. E, por último, um capítulo traçando aí a regra de commodities. Hoje nós temos alguns questionamentos, principalmente o que gira em torno do que é preço da transação, qual é a data da transação, se a data da transação de uma commodity é a data da declaração de importação ou de exportação, se é a data do contrato, né? Então, a gente lida com esses questionamentos na legislação atual. Então, a ideia, né, segundo informações da Receita Federal, é desvincular essa data da transação da data da DUI, né, na Declaração Única de Importação ou da Declaração Única de Exportação, e deixar muito mais no escopo da data contratual, né, mas também precisamos aguardar o texto final, né, porque tudo que a gente está tratando aqui são conjunturas, o que a Receita tem anunciado, mas precisamos ter o texto legal, né, para termos certeza do que efetivamente está trazendo aí de mudança para a nossa legislação, né? Medidas especiais, autorização para as medidas de salvaguarda, né? Então, quando eu tenho lá na SF aquela perguntinha, né? Tem dispensa de arbitramento nas exportações? Significa que eu atendi os parâmetros de salvaguarda da legislação brasileira e não preciso escolher um método de exportação para demonstrar o meu preço parâmetro. Né? Isso que significa safe harbors. Né? Então, essa é uma terminologia muito utilizada lá fora, né? Por vezes, quando a gente comunica que existe um ajuste de preço de transferência comum ao estrangeiro lá de fora, da empresa lá de fora, perguntar, mas não tem safe harbor na legislação brasileira? Né? É muito comum, porque essa é uma prática adotada. E os APAs, né, que são os acordos de conformidade, os acordos de conformidade de margem de um grupo multinacional que hoje não existe na nossa legislação brasileira. Né? Existe no cenário OCDE, as empresas, né, do grupo, né, pactuarem que todas elas terão uma margem de lucro, né, constante, todas elas, e na medida que uma é deficitária, a outra é lucrativa, existem aí
ingresso, né, ou remessa de valores para ajustar essa margem de lucro, né? Isso não existe na nossa legislação. E, por fim, outras disposições, principalmente as dispensas, inaplicabilidades. Então, hoje nós temos, na legislação atual, inaplicabilidade para royalties, serviços de assistência técnica, né, administrativos semelhantes, que aí, por quê? Porque há um contexto dentro do regulamento do imposto de renda, de que eu tenho um contrato registrado no NPI, que eu tenho um contrato registrado no ROF do Bacen, condicionante para que esse gasto no Brasil seja considerado dedutível. Em função disso, eu tenho a dispensa das regras de preço de transferência. Com a nova legislação, saberemos aqui se efetivamente, né, eu vou manter essa regra ou não aí do regulamento para fins de inaplicabilidade, ok? E as disposições finais, muito voltada para critérios de fiscalização, né? O que a fiscalização vai utilizar como elementos de prova, da mesma forma que já existe na legislação atual, né? O que são elementos de prova, o prazo que a fiscalização concede ao contribuinte para apresentar um novo método, se ele desqualificar o método adotado, né? Então, provavelmente deve seguir o passo a passo aí da nossa legislação atual. Muito bem, quais são os principais desafios, né, do novo modelo? Primeiro, a análise de comparáveis, né? Vou precisar entender, né, o que a legislação vai trazer como condicionante para que eu tenha condições de comparar, né, esse preço da transação controlada com a da transação independente, né? Então, isso vai vir com mais variáveis, vamos assim dizer. Trocas de informações e celebrações, né, de acordos avançados de preços, APAs, ou acordos amigáveis, né, que é o MEP, com diferentes fiscos, né? Porque a gente sabe que, num cenário OCDE, o contribuinte ele tem uma via de mão dupla, né? Ele tem uma via de mão dupla com o fisco, né? Aqui no Brasil, esse cenário ainda é muito nebuloso, né? É muito duvidoso, vamos assim dizer, né? Porque a gente sabe pela experiência que a gente tem hoje. A gente vai no plantão fiscal, a gente volta, às vezes, com mais dúvida do que a gente foi, né? Então, é necessário que o plantão fiscal, né, seria o melhor dos mundos, que o plantão fiscal seja específico para uma tributação internacional, para que o contribuinte possa auto-aplicar a nova legislação com mais segurança jurídica, né? Já que o cenário é mais subjetivo. A gente viveu esse momento de subjetividade com as normas contábeis e agora viveremos esse momento de subjetividade com um modelo de preço de transferência, né? Então, por isso que o fisco também é uma mudança de cultura do contribuinte e do fisco, não é só do contribuinte. Documentação alinhada às práticas internacionais. Então, hoje a gente já tem no bloco W da SCF o Country by Country Report, que é o CBC, né? Nossa declaração país a país. Nós temos o Master File, que é o formulário que a matriz do grupo entrega ao fisco, e não temos o Local File, né, que é o arquivo local de cada entidade do grupo. Não temos isso no nosso cenário brasileiro. Então, provavelmente, né, a nova legislação vai trazer requisitos para a entrega desses formulários, né? Se vai ser via SF, ainda não sabemos, né? Provavelmente, sim, deve aí ter uma abrangência maior em registros da SF. Estudo baseado em análise funcional, risco e aspectos econômicos do negócio, né? Então, eu vou precisar entender o segmento de atuação da empresa, vou precisar entender todas as transações que são realizadas inter-CIA, por vezes, né, no dia a dia de um BPO, no dia a dia de um departamento contábil, é muito comum a gente se deparar com várias operações desprovidas de contratos, né? Esse vai ser o principal enfoque aí também dessa nova análise, né? Aquilo que não está, né, necessariamente acobertado por contrato, aquilo que não tem um valor de troca, que não tem um valor comercial. Tá? A análise das operações intercompany, em especial com ativos intangíveis. Quando a gente fala de intangível, é muito comum essa inexistência de valor comercial, né? Porque quando eu falo de bens, para trazer do Brasil, necessariamente eu preciso de um desembaraço aduaneiro,
né? Eu preciso efetivamente ter aí um ingresso no mercado nacional ou um embarque para o exterior. Então, eu tenho ali um envolvimento com a aduana, com o fisco, eu não passo despercebido, né? O serviço, né, na maioria das vezes, também não, né? Mas o intangível, às vezes eu estou ali utilizando aquele intangível e eu não tenho nenhum contrato lastreando, eu não tenho uma remuneração desse intangível posterior, né? Então, esse vai ser um dos principais cuidados, né? Criação de cultura para troca de informações, já falei. Alinhamento das transações financeiras aos parâmetros de mercado, né? Se eu estou falando de garantia, nem sempre a garantia é uma operação remunerada de forma explícita, né? A gente passou por essa situação aí na adoção da norma contábil de reconhecimento de receitas, onde eu tive que segregar as obrigações de desempenho, né? E muitas indústrias, elas tiveram esse impacto, como foi o caso da indústria automobilística, né? A indústria automobilística compra o carro, a garantia está embutida ali no valor daquela operação. Então, para atender numa norma contábil de reconhecimento de receita, a indústria teve que segregar o que é valor do veículo, o que é valor atribuído à garantia, né? Porque eu tenho as revisões periódicas, onde eu incorro em custos, eu tenho receita alocada pelo princípio da competência, né? Então, também vou ter parâmetros de mercado para operações de preço de transferência. Alinhamento de reestruturação sob a ótica de preço de transferência. Na verdade, a necessidade do alinhamento e revisão de políticas de preço, ela já é uma necessidade atual. Sempre que eu me deparo na legislação atual com ajustes expressivos de preços de transferência, eu preciso rever minha política de preço, né? Se eu busquei o melhor método que possa trazer aí, que trouxe, melhor dizendo, um ajuste menor de preço de transferência, mas ainda assim o ajuste expressivo, certamente eu vou ter que conversar com a empresa lá de fora para rever a política de preço, né? Para que eu tenha aquela importação, ou se a empresa brasileira é responsável pela formação, fica mais fácil ainda, né? Dela rever essa política de preço, qual é a margem de lucro que ela está aplicando, frente à margem de lucro que existe na metodologia atual, né? Então, revisão de política de preço já é algo emergente e atual, com a nova legislação aí nem se fala, né? Revisão de processos e controles internos, porque aí fica aquela história, poxa, mas quem vai fazer o quê? Né? Quem é o responsável dentro da empresa para preço de transferência? Por isso que às vezes a gente se depara com alguns embates, né? Porque normalmente a força-tarefa ela está alocada lá no departamento tributário, na equipe de tributos diretos ou na equipe contábil. Mas toda a documentação, quando eu falo de estoque, principalmente de estoque, quem é ali o detentor daquela informação é a área de tributos indiretos, né? Ela que lida aí com a declaração única de importação, com a emissão da nota fiscal daquele produto na entrada, né? Após o desembaraço aduaneiro. Então, eu também preciso da ajuda do pessoal de indiretos. Eu preciso entender, dependendo do método que eu escolher, se eu mexer aí com o custo, tá, qual é o custo desse, como é que eu formo esse preço de venda? Então, vou ter que ir lá com a equipe de vendas. Então, até eu juntar todas essas peças do quebra-cabeça, né, talvez eu não consiga, né, de hoje até 31/12, todos os dados para fazer o meu cálculo, né? Então, eu preciso rever esses processos, me antever a essas alterações, né? E principalmente capacitar, né? Na medida que a gente foi evoluindo aqui nesse cenário, aqui a gente está num cenário previsto, né? Em breve teremos o cenário real do que vai acontecer. Então, eu preciso capacitar as equipes responsáveis ou então contratar terceiros especializados. Mas ainda que eu contrate terceiros, geralmente nos cursos de preço de transferência, a gente debate muito isso. Porque quando eu falo com os alunos e eles se apresentam e eles explicam o envolvimento deles com a demanda, eles falam assim, mas a minha empresa ela terceiriza o cálculo. Mas aí eu recebo um relatório em PDF, né? E eu não entendo nada que foi feito, né? Geralmente é essa informação que o aluno me dá, né? Eu estou aqui
para tentar entender o que essa empresa que é contratada calcula, como é que ela faz. Afinal de contas, né, se a empresa ela for fiscalizada, quem vai atender essa fiscalização não vai ser a empresa terceirizada, e sim a equipe interna que está ali no dia a dia, né, que vai ter que entregar a documentação para a Receita Federal e vai ter que explicar como o cálculo foi feito. E aí? Você não entendeu o que o terceiro fez, né? Então, é importante que, ainda que eu contrate esses terceiros, né, que eu também entenda o que eles estão fazendo em termos de cálculo, né? É muito importante também, né, não ser totalmente alheia de pegar um relatório em PDF e colocar aquele ajuste na SF e ponto, né? Importe lá o TXT, que aquela empresa preenche dos registros da SF, e ponto final, né? Fique totalmente refém dessa informação que é produzida por terceiros, né? Então, a capacitação, independente do cálculo ser feito internamente ou não, ela é de muita relevância, principalmente nesse cenário, tá bom? Bom, falando de BEPS, né, que é justamente um conjunto de 15 ações no âmbito OCDE, tratando, né, a maioria delas tratando de preços de transferência, e o maior objetivo de combater, né, planejamento tributário aí abusivo, né? Nós tivemos uma medida provisória que foi uma tentativa de trazer uma declaração de planejamento tributário para a SF, né? Ela não foi convertida em lei, essa parte não foi convertida em lei, graças a Deus. Ficou esquecida no tempo, né? Então, não tivemos mais essa declaração especificamente para essa finalidade, né? Mas há algumas discussões em torno da norma contábil CPC 22, né? Que traz aí um objetivo da entidade, né? Melhor dizendo, divulgar em suas notas explicativas as incertezas, né? Na apuração dos tributos sobre o lucro. Né, nessas incertezas, né, dessa informação ser utilizada pela fiscalização. É uma norma que se aplica às empresas de capital aberto, ou então às sociedades de grande porte, né? As pequenas e médias empresas ainda não têm isso no CPC-PME, né? Mas que trouxe aí algumas discussões, né, no mundo acadêmico, em termos de cenário tributário versus contábil, até que ponto essa nota explicativa também não traria informações para essa finalidade. A Instrução Normativa 1680, que trata do padrão de declaração comum, intercâmbio de informação entre países, dados de titulares de conta bancárias, né, principalmente quando empresas brasileiras possuem contas bancárias em países, né, de tributação favorecida, mais comumente conhecidos como paraísos fiscais. Então, esse já é um cenário real. O Brasil, a Receita Federal do Brasil, recebe dados dessas contas bancárias, de titulares de contas bancárias nessas localidades. Já é um cenário real, já existente, independente do Brasil fazer parte da OCDE. A IN 1681, que criou o Bloco W da SF, né, onde eu tenho a declaração país a país, né, quando a empresa é controladora no Brasil, ela preenche os dados financeiros de todas as entidades do grupo no mundo, né? E se a empresa do Brasil não é a controladora, a empresa lá de fora que for a controladora final ou por ela nomeada, submete esses dados ao fisco brasileiro. Né? Então, não tem mais como esconder preços de transferência debaixo do tapete. Né? Por quê? Porque essa troca de informações vai deixar claro que a empresa brasileira tem receita com partes relacionadas. Se ela tem receitas com partes relacionadas, ela deveria preencher os registros da SF no que tange preço de transferência. Porque quando a empresa ela não está segura do que ela está fazendo, não possui conhecimento sobre o tema, ou ela não preenche, né, sem efetivamente ter o conhecimento por que não preencheu, ou ela sabe que tem que preencher, mas ela não detém o conhecimento para calcular. Aí ela vai lá e omite a informação. Vou dizer que eu não tenho operação com empresa vinculada, nem com paraíso fiscal. Só que outras declarações acabam efetivamente nesse cruzamento, trazendo de bandeja aí a informação para o fisco.
né? Então, a gente não tem mais como omitir, né? Se nunca fez, aprende, né? Capacita a equipe, aprende e corre atrás dos 5 anos. Porque com essa virada de chave OCDE, a tendência é que a fiscalização internacional ela seja preparada para intensificar essas ações de fiscalização, né? E aí sabemos que os 5 anos podem ser aí levantados, tá bom? Bom, a IN 682, de processos de consulta sobre preço de transferência, certamente, com a nova legislação, a tendência é intensificar o número de processos de consulta, ou seja, o contribuinte, ele quer se certificar de que aquele racional do cálculo que ele está fazendo, né, seja com base em uma das metodologias que a gente discutiu aqui, esteja correto. Então, ele ingressa com o processo de consulta, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, ele não pode ser autuado enquanto o processo de consulta estiver ali em tramitação. Quando a fiscalização, né, responder esse processo de consulta, se ele estiver o correto, muito bem, se ele não estiver correto, ele tem que correr atrás bem rapidinho, né, para não ser fiscalizado e possivelmente autuado, né? E a IN 1846, que trata do processo amigável no âmbito dos acordos e das convenções internacionais destinadas a evitar a dupla tributação da renda de que o Brasil seja signatário, né? Então, hoje o Brasil, quando a gente procura dupla tributação no Google, você tem lá todos os acordos. Por que eles são importantes, né? Porque além dele eu entender, né, quando eu presto serviço posterior, como é que eu compenso esse imposto no Brasil, esse imposto retido na fonte, quando eu pago o serviço posterior, ele também traz regras de tributação desse imposto de renda na fonte. Né? E mais recentemente, os acordos mais recentes, como é o caso da Suíça, Emirados Árabes Unidos, eu tenho um capítulo ali para troca de informações, né? Que é justamente o objetivo do Country by Country Report, do Master File, do Local File. Então, certamente aí haverá uma reformulação desses acordos na medida, né, que a OCDE também altere sua convenção. Todos os nossos acordos possuem a estrutura da convenção da OCDE, né? Existe uma intenção de alteração da convenção. Havendo essa mudança, certamente os nossos acordos também sofrerão aí alteração. Bem, bom, então aqui, ó, eu termino essa breve apresentação que eu vou disponibilizar aí para vocês, os slides. Deixa eu ver, aqui temos 9 só, né? Achei até que a turma hoje fosse ficar um pouco mais densa, né? A intenção aqui foi trazer esse cenário inicial, na medida que o Brasil avançar, obviamente, nessa legislação, nós teremos outros aulões aí para falar mesmo da legislação publicada. E aí, só lembrando que na próxima semana nós teremos aí o curso completo, onde a gente vai tratar da parte prática, né? Hoje a gente falou em termos gerais, traçamos parâmetro Brasil-OCDE. O nosso curso, essas 2 noites, propõe um exercício prático aí de como você calcula de acordo com cada um desses métodos que a gente tratou aqui. Tanto os métodos atualmente existentes no Brasil, como os métodos, né, existentes na legislação da OCDE, né, que é o cenário previsível aí que nós temos, né, pela frente. Tá bem? Bom, pessoal, 10 minutinhos aqui, né? Se vocês quiserem colocar alguma dúvida aí no chat, eu vou habilitar aqui o meu celular, porque eu não estava conseguindo escutar vocês, não sei se continua aqui. Deixa eu ver se eu colocar o som do... Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui agora. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida?
todo mundo com o microfone desabilitado. Então, acho que... Boa noite, professora. Boa Boa noite, pessoal. Lucélia, não estou conseguindo ouvir ainda. Não ouve? Deixa eu ver aqui. Você pode colocar sua dúvida no chat, por favor? Vou ligar aqui o meu celular. Eu tirei a minha webcam, mas mesmo assim eu não estou conseguindo te ouvir. Você pode fazer a sua pergunta de novo, Luciane? Gostaria de Boa saber se o noite, curso... consegue ouvir? agora eu estou ouvindo sim. Ah, tá. Tá. Então, essa é a minha dúvida. É se o curso é voltado só para quem já trabalha na área ou se para quem quer adquirir conhecimento. Ele é um curso que ele é para iniciante e para quem já está atuando na área. Obviamente que a parte inicial, para quem já domina, né, não vai trazer muita novidade, né? Mas para quem está iniciando, consegue absorver o conceito principal de preço de transferência e a metodologia de cálculo também. Eu tenho sempre alunos iniciantes na turma. Todas as turmas têm iniciantes, né? Ele já é formatado para o conhecimento geral, né? De quem nunca fez, como para quem já faz e quer só realmente se atualizar sobre as alterações aí que foram promovidas na legislação a partir de 2019, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila, porque o curso também alcança os iniciantes, tá? Perfeito, obrigada. Aí a gente tem essas duas modelagens, tá, Luciana? A gente tem o ao vivo, que vai ser semana que vem, 22, 24. Eu devo lançar uma turma em dezembro também, principalmente se a nova legislação for divulgada. E aí a gente vai ter que contar com a sorte aí do legislativo. E temos na plataforma em formato videoaula, tá? Em formato videoaula aí nós temos na plataforma também, caso a pessoa tenha problemas com a agenda, né? Às vezes o trabalho não deixa assistir, aí prefere a videoaula que cada dia assiste às aulas, né? As aulas são aí divididas em 20 minutos, então a pessoa pode ir ali desenvolvendo o conhecimento de acordo com o tempo que dispõe, tá? Então, tanto na plataforma em videoaula, como ao vivo semana que vem pelo Simpla, tá bom? Ah, tá ótimo, obrigada. Mais alguma dúvida? Bom, então agradeço aí a participação de vocês no evento, né, a disponibilidade de tempo de vocês. Espero encontrá-los em outros aulões aqui do TechLine. Não deixe de nos acompanhar, porque a gente sempre vai estar lá divulgando. Quando sair a legislação, estaremos lá firmemente divulgando as principais mudanças, tá bem? E caso vocês tenham aí alguém ou queiram assistir novamente, em breve essa videoaula vai estar lá no YouTube, no nosso canal YouTube. Basta vocês se inscreverem para vocês receberem as notificações, tá bom? No mais, desejo boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, Márcia. Muito obrigada. Boa noite, Márcia. Obrigada.